Seja bem-vindo, você que estava escutando a gente aqui na Rádio Engazeira AM, do programa Cidadania Ativa, do nosso amigo Getúlio Luiz, que vinha apresentando o programa. Mais um quadro, mais um podcast Cidadania do Amanhã. Hoje, tendo a participação especial de uma pessoa que até fez parte da minha infância, fui cortar o cabelo muitas vezes com a mãe dela, quando eu era criancinha mesmo, chorava muito, não nego isso. Até não lembro muito, mas fez parte um pouquinho ali da minha infância e tem uma trajetória muito grande aqui na cidade de Paulistana e muito conhecida por muitas mulheres na cidade e até para representar um pouquinho essa gama de mulheres fortes e de trajetórias fortes que a gente tem, não só em Paulistana, como toda a região aqui do Vale do Itaim. Primeiramente, agradecer aos nossos patrocinadores, a Max Speed, ao Pede Aí, ao Dontomed, nosso amigo Marcos Vinícius, que até participou do programa passado aqui, a Clariciana, que passa também a compor dos nossos patrocinadores, a Disfarm Saúde, nossa amiga Deliane, grande abraço, Impulsione Company e todos os patrocinadores que você que está assistindo aí no YouTube e no Facebook vê aqui passando na nossa TV, tá bom? Vamos iniciar esse bate-papo aqui, pedindo para que ela se apresente. Quem é essa convidada que vai abrilhantar o nosso dia de hoje? Seja bem-vinda, Corrinha. Oi. Primeiramente, eu quero desejar uma boa noite, né? E dizer que é um prazer muito grande, né? Estar fazendo parte hoje desse programa, né? E me lançaram o convite, né? E eu não tive como negar, né? E eu vim aqui contar um pouco da minha história, né? Como eu cheguei, porque tem pessoas que conhecem, me conhecem recente, né? Mas não conhecem um pouco da minha história, né? Então, eu nasci Nasci aqui em Paulistana, né? Mas fui criada em torno, acho que até 7, 8 anos, no povoado Itaizinho, né? Eu sou filha de Maria, né? Conhecida, muito conhecida na cidade, e Francisco, né? Do Itaizinho. E eu vivi lá, eu acredito que entre 7 a 8 anos, né? A minha mãe, ela começou a vir para Paulistana, né? Ela todas as sextas-feiras ela tinha uma banquinha, vendia, preparava chá, café, bolos para vender aqui nas sextas-feiras, né? E ela fez isso por algum tempo. Depois ela passou, ela conseguiu um ponto no mercado e colocou um restaurante. E é um certo, acho que acredito que uns 3 anos depois, há 4 anos que já estávamos morando aqui em Paulistana, ela decidiu fazer o curso, né? O sonho dela era montar um salão, porque nesse período não tinha em Paulistana. E ela ia para Picos 2 vezes na semana, na segunda e na terça-feira, fazer o curso, né? Do tão que ela tinha tanto sonho, né? E depois de terminar o curso, ela montou um salão. E nesse período eu era muito, sempre fui muito apegada com a minha mãe. E eu criança, eu não desgrudava dela. Para mim é assim, eu acho que quando eu cheguei aqui, né, que lançou o convite e falou sobre o assunto, né, que é contar a história, né, porque muitas pessoas nos conhecem assim de agora, né, não sabe o que nós enfrentamos, né, a trajetória. E eu achei interessante porque para mim sempre é um orgulho, um prazer falar da minha mãe, né? De uma mulher guerreira. Hoje ela não se faz mais presente, né? Mas a memória não tem como esquecer, né? Do que ela fez. Mãe é mãe, né? E nesse período eu tinha, né, eu não queria ficar longe dela. E eu acredito que ela aprendeu, montou o salão com um ano depois eu pedi para ela, falei para ela que eu queria aprender a cortar cabelo. Só que eu só tinha 9 anos. Mas ela disse: tá bom, vou te ensinar. E ela me ensinou. Tem muitas pessoas que lembram ainda na época, né? Eu, criança, subia no banquinho para cortar cabelo, né? Praticamente eu não tive infância, mas não porque eu tenha sido obrigada, né, a
não tinha sido, assim, eu não fui obrigada, era um desejo meu, tinha vontade. Então, a princípio seria o quê? Ficar perto da minha mãe. Só que depois eu me apaixonei pela profissão, né? Eu me apaixonei porque não tem como você não se apaixonar pelo lado da beleza, né? Porque na beleza, assim, você trabalhar com o público, com mulheres, né? Você levanta a autoestima. A gente escuta muito, pessoas chegam lá e dizem, eu tava com meu autoestima lá embaixo e sai daqui renovada, né? Então, isso é muito gratificante. Então, dando continuidade, né? Isso eu aprendi a cortar, né? Com 7 anos, 9 anos eu dei início. E durante passar algum período, né? Houve, a minha mãe chegou a adoecer, eu acho que com 14 anos eu tive que tomar frente, né? Assumir o salão sozinha, pegar uma responsabilidade maior, cuidar dos meus irmãos, os menores, né? Sustentar, porque devido ao problema dela, ela teve que se ausentar por um longo período, né? E foi um período muito difícil, porque, assim, além de conviver com o problema dela, tinha uma responsabilidade, um peso muito grande, né? A minha mãe, meus pais tem, são, somos 9. 9 não, 8. Desculpa, errei. Somos em 8, 4 homens e 4 mulheres, né? E assim, as pessoas sabem que antigamente a dificuldade era muito grande, né? Para criar filhos. Foi uma dificuldade muito grande. Eu iniciei com 9 anos, né? Iniciei com 9 anos na minha profissão e o tempo foi passando e aos 14 anos, né, eu tive que assumir a responsabilidade de casa, né? Porque a minha mãe adoeceu e além de passar pelo sofrimento, né, dela ter adoecido, e tinha um peso maior de ter que sustentar, manter uma casa, né? E isso foi muito difícil, porque nós somos em 8. E nós não chegamos a passar fome, mas nós passamos necessidade. E hoje eu costumo dizer, estou vivendo o melhor, né? Deus tem preparado sempre o melhor para mim. Não foi fácil chegar até aqui, né? Mas Deus sempre manteve a gente de pé, né? E firme, acreditando que poderia chegar mais além. Corrinha, aí até os 14 anos teve essa primeira dificuldade, grande dificuldade na família e tudo mais. E aí, depois disso, como é que foi realmente a questão de estudos, de se aperfeiçoar, de realmente se tornar uma parceira da sua mãe no salão, de realmente levar isso como profissão? Em que momento realmente tu disse, não, esse momento eu tenho que levar a minha profissão de forma profissional para que eu possa realmente tirar dali meu sustento, para que eu possa realmente trilhar o meu futuro e ter o meu salão e se tornar referência em toda a região. Em que momento foi esse que tu decidiu isso? Tu sentiu que, não, eu tenho que tomar as rédeas e tomar realmente a decisão de levar isso como profissão? Assim, Júnior, foi uma coisa assim muito rápida que não deu nem tempo para pensar, formar esse pensamento, né? Mas na realidade, assim, eu sempre trabalhei com objetivo, não como uma brincadeira ou distração, mas como algo sério, né? Eu sempre levei minha profissão sempre a sério. E assim, a questão assim de investimento, eu sempre tive algo na minha mente, né? Que eu nunca estou apertada para investir no meu estabelecimento. E em conhecimento, Em né? conhecimento também. Então, eu sempre estou disponível para investimentos, né? E assim, o que eu mais gosto, quem me conhece, assim, quem conhece o meu estabelecimento, né, meu salão, ver isso, que eu sempre estou investindo, estou procurando conhecimento, renovando, né? Porque a área da beleza, ela é muito ampla, né? E sempre tem variedades, né? Curso, sempre está lançando algo novo.
E aí sempre a gente está indo em busca, né, de conhecimentos, né? E assim, o que chegou mais assim me despertar assim depois de um certo tempo foi a minha irmã, a Marilva, ela tem salão também, né? A minha mãe, nós herdamos o dom da minha mãe, né? Sim. Sou eu, a Marilva e a Roselice, né? E a Marilva, ela tem salão em Teresina. E assim, ela também sempre me incentivou muito, né? A viajar, a fazer cursos, né? As melhores marcas, ela sempre houve essa, ela incentivar. Corrinha. Aí a gente vê aqui um pouquinho do que te fez realmente entrar nesse ramo de beleza, nesse ramo de corte de cabelos femininos e tudo mais. Aí em que momento ali, em toda a tua trajetória, tu sente que tu passou mais dificuldade depois da montagem do teu salão, que tu assumiu o salão de fato mesmo, ali, depois da passagem de bastão da tua mãe? Em que momento, até aqui, tu diz, poxa, esse momento aqui foi o de maior dificuldade e que eu tive que me virar nos 30 para resolver esses problemas? Tu poderia passar um pouquinho dessa mensagem para quem está ouvindo, para quem está assistindo? Qual foi a maior dificuldade que tu enfrentou na tua trajetória até hoje? Como eu falei assim, a maior dificuldade foi no período que minha mãe adoeceu, entendeu? Porque existia assim, eu tinha que tomar de conta do salão e uma cuidado também com ela. Então foi um momento muito difícil, era muito tenso, né? Foi um período bem difícil. Assim, outro eu não me recordo, Sim. porque assim, eu acho que para trabalhar na minha área sempre foi um prazer, sempre foi muito prazeroso, né? E assim, eu nunca consegui ver uma dificuldade, um cansaço como dificuldades, né? Sim, Então, assim, no meu ambiente de trabalho, eu consigo esquecer muitas coisas. isso é ótimo. Muito bom, assim, muitas pessoas até já chegaram a me perguntar se eu não trabalhasse em salão, qual seria minha segunda opção? Eu digo, eu não tenho uma segunda opção. Não me vejo fazendo outra coisa, né? Isso é bom. Quando você trabalha com o que você ama, você É, não está trabalhando, você está curtindo ali o momento. curtindo. E isso é muito bom mesmo. Eu digo isso porque quando eu estou fazendo o que eu gosto também, Ave Maria, para mim eu estou É muito, realizado. se torna assim prazeroso, né? Sim, Quando a gente faz o que a gente gosta. E assim, eu sempre falando assim, eu tenho dois filhos, né? É um casal, a Isadora e o José Carlos, né? E a Isadora, ela nunca chega a perguntar a opção, qual o curso, né, que ela tinha vontade de fazer. Sempre deixa ela muito à vontade. E ela depois já, acho que já bem grandinha, ela disse: "Mãe, eu vou fazer direito". Embora eu já soubesse, né? Porque eu via a perfil. desenvoltura e o perfil, né? E aí ela, já cursando, ela chegou a perguntar: "Mãe, qual o curso que a senhora queria que eu fizesse?" Eu disse: "Não, nenhum". Porque eu acredito assim que profissão, quem tem que escolher somos nós, né? Porque tem que ser algo que a gente sinta bem, algo que a gente gosta, né? Que se identifica para conseguir ser um Exatamente. bom profissional, né? Exatamente. Agradecer novamente nossos patrocinadores que ficam auxiliando e ajudando esse projeto aqui a acontecer, como o Grupo Max, pede aí o aplicativo de delivery de Paulistana, da Dom Tomed e todos os outros patrocinadores que ficam passando aqui na nossa TV. Dando um pouquinho de passos mais à frente, Corrinha, como é para você trabalhar com essa área de beleza? Quais aspectos você acha que Paulistana tem crescido nesse aspecto de beleza, de corte de cabelo? Como é para ti trabalhar com isso? E o que é exatamente para ti, Corrinha, trabalhar com beleza, trabalhar com corte? Assim, não é só um corte que, assim, é algo encantador, né?
como eu falei antes, né? É algo que levanta a autoestima, né, das pessoas, né? Que deixa as pessoas realizadas, né? E trabalhar com a beleza, eu acredito que é uma das melhores. É claro que é desafiador, né? Porque a gente que trabalha, a gente aceita muitos desafios, né? E existe aquela expectativa muito grande do cliente, né? E a gente, muitas vezes, a gente não sabe se vai alcançar, né, o objetivo do cliente. Mas, assim, quando você vê que quando você finaliza aquele procedimento, que você olha para a cara do cliente, que dá aquele sorriso, isso era justamente isso que eu queria, que eu desejava, isso é muito prazeroso, né? Que às vezes, muitas vezes, às vezes não é nem pelo dinheiro, é pelo prazer, o grau de satisfação que você consegue adquirir, né? A satisfação A do cliente satisfação não tem não preço, né? tem preço, não tem. Exatamente. Eu imagino que assim, quando o cliente ele procura algum serviço ou um produto, ali ele não está simplesmente adquirindo algo físico ou estético, mas ele está adquirindo realmente alguma vontade interna que ele tem de fazer aquilo e aquilo causar um bem-estar Sim, próprio, é verdade. não é isso? E assim, Corrinha, dando procedimento e um pouquinho passa mais, em relação ao teu salão em si, o espaço físico, a questão dos serviços e tudo mais, quais têm sido, o que que tu tem buscado para o teu salão, o que é que o salão procura proporcionar para o cliente, conforto, enfim, e fora de Paulistana, o que é que tu tem buscado para trazer para Paulistana de diferencial para que hoje o Salão de Corrida seja referência e conhecido em toda a Paulistana? Bom, a primeira coisa assim que eu busco, né, você se aperfeiçoar, né? Porque como eu falei, a área da beleza ela é muito ampla, né? E tá sempre renovando, né? E assim, a gente sempre procura oferecer o melhor para o cliente, né? É conforto, né? Você proporcionar um ambiente confortável. Aí, Corrinha, além disso, o que é que tu tem procurado assistir podcasts, escutar alguns especialistas na área? Quem, para ti, assim, é referência na área de beleza que tu realmente acompanha e tenta levar para o teu salão? Bom, Ou até internamente aqui em Paulistana, quem seja para ti referências aqui também. eu acompanho, tem uns profissionais, né, que eu acompanho muito, eu gosto do trabalho, né? Tem o Anderson Couto, né, que eu já até cheguei a fazer 2 cursos, né, em São Paulo com ele. E a história dele é encantadora, né? E isso a gente leva muito para a nossa vida, né? E tem o Diogo também, né? Pela internet, que eu sempre estou acompanhando os trabalhos dele. E sempre procurando, né, melhorar, pegando as dicas, né? Que isso ajuda muito. Exatamente. E aí eu imagino que, por exemplo, em Paulistana, para você ser referência nisso, você tem que estar sempre procurando conhecimento, sempre procurando aperfeiçoar o seu espaço e até questão de divulgação. Para ti, Corrinho, o que é que conta mais? É o boca a boca? É a internet? O que é que tu acha que o cliente de Corrinha, a clientela que tu atende lá, ela mais faz divulgar? A pandemia veio para nos ensinar muitas coisas, né? E em relação à internet, eu era um pouco parada. Eu não chegava a divulgar muito meu trabalho. E depois da pandemia, né, eu passei a divulgar, né? Divulgar o meu trabalho e através da divulgação eu ganhei, adquiri mais clientes, né? E bem mais. Porque eu acho que hoje a divulgação maior, onde alcança mais, acaba sendo ainda a internet, né? A internet, né? A internet. O trabalho que é realizado ali, claro, acho que tu tem uma noção de quem são os teus clientes mais fiéis ali, né? Sim. Desde antes e o que é que se tornou Aham. agora. Aí tu acha que a conversão ali de clientes que viram da internet e se Sim. tornaram fiéis foi grande também? Foi.
bem grande. Então, isso é um sinal de que o trabalho e o serviço está sendo bem prestado, né? Uhum. Isso aí É através de divulgações, né? exatamente. Corrinha, sobre o futuro. O que é que a Corrinha almeja, o salão Corrinha almeja para o futuro? O que é que ela pensa para a Paulistana? O que é que ela pensa para o futuro da região do Vale do Itaim? Se pensa em expandir o negócio, se pensa em realmente trazer mais coisas diferentes que não tenham em Paulistana. Como é que a Corrinha pensa do futuro do negócio dela? A gente fica sempre atenta, né, para as novidades, para tentar melhorar, né? E agora mesmo eu estou logo em breve, né? Meu salão vai estar de cara nova, procurando proporcionar um ambiente mais agradável, né, para os clientes, né? Porque cliente gosta. E eu costumo dizer, eu gosto porque é minha primeira casa. Eu praticamente moro lá, né? Então, eu procuro deixar o ambiente mais agradável, né, para o cliente, Confortável. confortável, né? Então, logo mais, o Espaço Beleza vai estar de cara nova, né? Em relação ao futuro, a gente fica sempre atenta, né, às novidades, que tem de novidade no mercado, né? E aí a gente Deixa para deixa acontecer, né? acontecer Deixa acontecer naturalmente. naturalmente. Corrinha, tudo isso aí pra gente, contando tua história, é que tu nasceu realmente no Salão de Beleza. Aí tu até citou aqui durante o nosso bate-papo aqui que as pessoas foram te perguntar já se você não fosse desse ramo, o que é que você seria, né? E você mesmo citou, né? Eu não me enxergo em outro lugar. E aí, o que é que tu enxerga, assim, de oportunidades que possam ter justamente na tua área de beleza para paulistana, que ainda, por exemplo, não tem aqui? O que é que pode ter de oportunidade ainda para a cidade, que tu enxerga, que tu tem enxergado fora, tem assistido fora, que não tem em paulistana, que já vem acontecendo em outros lugares e que possa, ter de oportunismo aqui em paulistana? Na área da beleza, né? Isso. Aqui, assim, o que falta muito, digamos, muitas coisas que a gente busca fora que não tem aqui, são cursos, né? Cursos, é uma loja ampla, né, de cosméticos, né? Que a gente tem que. Hoje não, assim, tem muitas coisas que você consegue através de fornecedores, né? Que hoje você só manda mensagem e chega à sua porta, né? Ou já Sim. tem essa facilidade, mas tem muitas coisas ainda que seriam necessárias ter na nossa cidade, né? Que não tem, né? Isso facilitaria muito Ao o desenvolvimento tanto desenvolvimento da área da da beleza beleza. como o suporte, que Suporte, seria seria um suporte, né? Isso isso, que seria o é, desenvolvimento. E a gente enxerga, Corrinha, essa dificuldade meio que em todos os ramos em Paulistana. A gente não tem muita oportunidade de cursos dos mais variáveis para uhum, a cidade. Hoje em dia a gente já tem um IFP, já tem o Lucinet Santana, o CET Lucinet Paulistana, que tem cursos técnicos, mas que não tem cursos profissionalizantes para algumas áreas uhum. específicas, como, por exemplo, garçom, a área de beleza, atendimento. É. Então, falta esse tipo realmente de suporte para que a gente possa desenvolver a cidade como um todo. E até como tu citou, uma loja ampla de cosméticos enfim. Corrinha, e para a gente finalizar esse bate-papo, a gente queria que abrir aqui agora para que tu desse uma palavrinha para os nossos ouvintes e para todo mundo que está assistindo, uma consideração final, alguma palavra, alguma mensagem que tu queira deixar para as pessoas que estão ouvindo sua história, vendo um pouquinho de quem é Corrinha do Salão. Que eu deixo para vocês não desistam, né? Não, que não seja o primeiro obstáculo que surgir nas suas vidas que você venha desistir. Que na vida da gente a gente enfrenta muitas lutas, né? Mas a gente chega lá. No começo a gente vai errando, depois a gente tenta acertar. Em todas as áreas, né? Que a gente, eu acho que de cada profissional, né? Você nunca inicia acertando, né? Mas são com os erros que a gente vai procurar melhorar, né? E assim eu tenho feito, né? Tenho procurado melhorar
E através disso, a gente vai adquirindo experiência, né? E melhorando, ganhando mais o público. Bom, agradecer a Corrinha pela disponibilidade, por ter vindo, tirado um tempinho para que a gente batesse esse papo, para que o público que está assistindo, que está ouvindo a gente, escutasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória, das tuas dificuldades, das tuas vitórias, e também entendesse um pouquinho da área da beleza, como é que é feito realmente esse trabalho. Agradecer a todo mundo que ouviu e que assistiu esse programa, que acontece todos os domingos, de 1 hora da tarde às 2 da tarde, e até o próximo domingo.